só relembrando para quem não acompanhou a nossa live anterior, nós falamos dos crimes que são cometidos contra as mulheres e por quais motivos, né? Por que motivo, desculpa, pelo motivo de serem mulheres, que é o que caracteriza o feminicídio, a violência contra a mulher, né? E também falamos dos ambientes mais propícios para se acontecer essa violência, além das formas de denúncias que existem hoje. A gente vai reforçar aqui um pouquinho da questão das denúncias, mas para quem perdeu o conteúdo anterior, eu convido a assistir o nosso vídeo que está no canal do YouTube, tá bom? Bom, agora falando do lado psicológico, Sabrina, explica pra gente qual que é o perfil mais comum dos agressores. Vamos começar por esse assunto. Tá. Quando a gente fala do perfil do agressor, se a gente for olhar para os estudos, né, relacionados a isso, a gente vai a chegar a um perfil muito pequeno perto do que pode ser, porque o perfil do agressor vai ser caracterizado a partir da violência que chega a ser denunciada, né? E geralmente já é agressão física. Só que a gente tem alguns fatores que a Organização Mundial de Saúde leva em consideração para começar a caracterizar possibilidades da gente identificar um agressor. Então, por exemplo, um dos fatores são os fatores que a gente chama de sociais, né? Igualdade de gênero, as leis, como é que aquele país lida com isso? Existe estímulo, por exemplo, à prática de igualdade de gênero? Existem também fatores comunitários, a vizinhança, ela aceita ou não. Uma cidade pequena, no interior, pode ser um fator que influencie também. A gente fala também de fatores comunitários, né? Pobreza, tolerância à agressão, como é que eu vejo o divórcio? Né? É uma coisa que é bem vista ou não dentro daquele meu grupo, ou dentro da minha religião, onde eu estou. Sim. Tem um fator também que é relacional, né? A minha família apoia ou não? Se eu me separar do meu marido, o que meus pais vão pensar? Eles vão gostar ou não? E a gente chega também aos fatores individuais, que aí são os que a gente diz que estão mais relacionados ou é mais fácil identificar. Então, às vezes, o agressor viveu situações de abuso durante a infância, ouviu muita violência dentro do lar. Sim. Isso tudo não quer dizer que, porque você sofreu abuso, você vai ser um abusador. Ou, por exemplo, o uso de álcool e drogas também, geralmente aumenta a probabilidade de acontecer, chegar uma violência doméstica. Mas não quer dizer que você usar drogas ou álcool, você vai chegar a uma agressão. Isso tudo tem que estar sendo analisado junto. E aí, se a gente for olhar, né, enquanto sociedade, tem uns fatores culturais, né, na relação, inclusive, de gênero, né? Desde pequeno a gente às vezes aprende, né? Os homens principalmente aprendem que não podem chorar, que tem que Uhum. engolir o choro, né? Que expressar sentimentos é uma coisa de menina, não de menino. Então isso também tem a ver com esses fatores culturais e estão muito envolvidos com a educação. Aham, Por verdade. isso a importância dos pais, né? Inclusive, incentivarem essa discussão desde pequena com as crianças. É verdade. Inclusive, foi algo que a gente já tocou aqui numa outra live, que por ser um fator cultural, é por meio da educação que a gente vai conseguir mudar e não vai ser rápido, né? Vai ser algo gradativo conforme as novas gerações vão chegando e a nova forma de educar esses jovens vai sendo evoluída também, né? Sim, e assim, e a importância a partir do exemplo das pequenas coisas, né? Eu posso até colocar um exemplo particular. Eu tenho um sobrinho de 10 anos, ele chama Leonardo, e desde pequeno a gente incentiva ele, né, a expressar os sentimentos, quando ele fica nervoso, quando ele está triste, a gente pergunta: o que você está sentindo? Fala, o que está acontecendo? E as escolas também têm incentivado isso, né? Ele fala muito das aulas de mindfulness e da educação socioemocional. Então é bacana isso, né? Que tanto as famílias quanto as escolas também estão começando a introduzir isso e é um fator muito positivo. Sim, sim, muito interessante mesmo ter essa mudança da didática, né, para envolver essas questões também. Isso. Legal. E assim, falando do lado emocional do homem e da mulher em uma relação abusiva, é,
talvez o lado emocional da mulher ele é mais a flor da pele no sentido de que a mulher tem um lado mais emocional aflorado e o homem essa emoção ela é mais expressa em ações que muitas vezes beiram a agressão, se não a agressão mesmo. Vamos falar um pouquinho desse lado emocional dos dois aí na relação de casal, né? Tá. Se a gente for pensar na estrutura de consciência, né, tanto do gênero feminino quanto masculino, ela é a mesma. Sim, Agora, se a gente for olhar assim, para os contextos e fatores culturais, que isso que a gente acabou de falar agora, a mulher ela tem e ela é incentivada desde pequena a expressar mais os seus sentimentos. E por isso que a gente tem essa impressão que ela expressa de uma forma mais singela, que é bonito uma mulher uhum, expressar os sentimentos, que tudo bem ela chorar e é aceitável. Como às vezes, né, as pessoas, o gênero masculino, o homem, aprende que ele não pode chorar, tem que segurar o sentimento, quando ele precisa expressar aquilo que está acontecendo, ele não sabe como. Ele não vai conseguir verbalizar, ele não vai conseguir chorar e colocar isso para fora. E por isso que às vezes isso vai através da agressão e do instinto. Então é muito mais nesse sentido, como eu expresso essa emoção, essa necessidade que não está sendo atendida, porque o que acontece, né? Como é que onde as agressões acontecem? Na base do conflito. E quando o sim. conflito acontece? Quando eu tenho uma necessidade minha que não foi atendida. E aí, como é que eu expresso ela? Então, vai muito desse processo de comunicação e de expressão, e que realmente a sociedade, né, e a cultura ensinou diferente, mas a gente tem a chance de começar a mudar isso. Sim, sim. E quanto mais a gente estimular discussões como essa, mais conhecimento a gente gera e aos poucos as pessoas vão entendendo que essa mudança é necessária, né? Sim, e que assim, não tem nada diferente no cérebro do homem ou da mulher que um facilita, não é uma questão química ou neurológica, mas é muito mais uma questão de expressão. Os hormônios influenciam? Sim, mas é muito mais uma questão de eu aprender que eu Sim, posso sim. expressar meus sentimentos e que isso faz bem para mim e para o outro que está dentro dessa relação. Sim, verdade. Vamos agora, então, a gente já falou um pouquinho de perfil do lado psicológico, vamos tentar dar agora algumas dicas para as mulheres e homens também, né, que se encontram num relacionamento que talvez seja abusivo, mas eles não sabem que é, não sabem identificar. Então, como que essas pessoas num relacionamento conseguem identificar comportamentos que podem indicar um possível relacionamento abusivo? Sim, e isso é muito importante, viu, Rafael? Porque eu sou voluntária numa ONG que chama Mapa do Acolhimento, que faz atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, e também sou psicóloga clínica, então faço atendimentos. E muitas mulheres não percebem que estão sofrendo violência doméstica. Porque às vezes a gente acha que a violência é só quando chega a agressão. Mas ela começa a dar sinais lá atrás de um relacionamento abusivo, como você disse. O primeiro sinal que é dado é o controle. Então, geralmente, o parceiro começa a vigiar o tempo todo, tem excesso de ciúmes, não gosta que sai com aquela roupa, ou não gosta que se maqueia para encontrar os amigos. Então, começa a tentar escolher as roupas e ir limitando os relacionamentos, inclusive. Não quer que saia com a amiga X, com o amigo Y. Um outro sinal é assim, um relacionamento assim muito rápido, muito amoroso, muito assim, só você me entende, eu não posso mais viver sem você. Isso também pode ser um sinal que você está entrando num relacionamento abusivo. Outra coisa, expectativa em relação à parceira que é irrealista. Ela tem que ser perfeita, não pode errar, não pode fazer nada que eu não goste, que eu não queira. E aí o que acontece, que é um outro sinal, a hipersensibilidade. Aí o parceiro começa a ter explosão de raiva. Então, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando a parceira não fala o que eu quero, ou não faz as coisas do jeito que eu gosto, o parceiro começa a ter explosão de raiva, tudo é muito à flor da pele. E Sim. aí começam os abusos verbais, né? Então, assim, você não presta, você
você faz tudo errado, olha o que você acabou de falar, me fez passar vergonha na frente dos meus amigos, e aí vira para os amigos e fala assim, ó, tá vendo o que ela fala? Tem que ser coisa de mulher mesmo, né? Sim. E isso é um abuso moral e psicológico. Começa a ter controle financeiro, patrimonial, restringe o que a mulher pode ou não comprar. Ah, vamos no mercado, mas isso você não pode comprar. Então, E todas nem essas pode ir coisas no já mercado com essa roupa, né? também não pode ir com essa Eu roupa, tem entendi que ir isso. do jeito que eu quero e vai comprar, e assim, vamos sair para comprar roupa. Eu ouvi isso faz alguns dias. Vamos sair para comprar roupa, compra roupa pro parceiro, e quando chegar a vez dela comprar roupa, não, você não vai comprar, você não precisa. E já delimita, né? E outra coisa, geralmente o parceiro, quando fala de outros relacionamentos, porque o histórico do abuso, ele acontece, já aconteceu antes. E quando ele fala de outras parceiras, ele vai falar assim: ah, tá vendo? Ela me fez perder a cabeça. Aquela minha ex-namorada fazia com que eu perdesse a cabeça e ficasse violenta, a culpa era dela. Aham. Então, tudo vai trazendo a culpa sempre para a vítima. Tudo isso já são sinais que vão aparecendo logo no começo do relacionamento, Sim. começando pelo controle. Aham. E lembrando, gente, que a gente está falando mais do parceiro, mas essa situação é bilateral, né? Também acontece da Sim, mulher ser mais controladora, ser mais violenta, ter expectativas muito altas e reclamar de muita coisa que nem você tá explicando, né? isso, E, justamente. e quem está acompanhando a gente, eu até convido então a dar exemplos como esses, ou até mesmo mandar as dúvidas sobre o tema que a gente vai esclarecendo no decorrer da nossa live, tá? Sim, e Ah, você falou uma coisa bem interessante, porque alguns estudos mostram, inclusive, que assim, em primeiro lugar, quem praticou a violência é o parceiro, em segundo lugar, o ex-parceiro, né, ou parceira, em terceiro lugar, os filhos, e em quarto lugar, os pais. Então, isso pode vir de vários lugares, essa violência doméstica, independente do gênero, mas também não só dos parceiros. sim, verdade, Bem verdade. lembrado, Rafael. E já que a gente falou de como identificar, vamos supor que a pessoa viu um desses comportamentos no parceiro ou na parceira, no pai, etc. Que ações que ela pode tomar logo no início, antes de chegar numa situação de agressão? O que é importante dentro de tudo isso é sempre o diálogo, né? Tentar conversar com a pessoa, entender o que está acontecendo, por que, que você agiu dessa forma, o que, que você está precisando, qual é a tua necessidade, o que, que você está sentindo, né? E ir checando isso. Se isso não é suficiente, você vê que você está começando a entrar numa relação abusiva, é procurar ajuda. Né? E essa ajuda pode vir de um especialista, de uma pessoa que pode te ajudar a entender se você está numa relação abusiva ou não, né? No caso, um psicoterapeuta. E também levar em consideração uma coisa que é muito importante, que é o ciclo da agressão. O ciclo de agressão, ele tem três fases. Ele tem uma primeira fase que a gente chama que é uma fase de tensão, onde começam esses insultos, as agressões verbais, as ameaças, as crises de ciúme. E aí o que acontece? Às vezes a mulher ou a pessoa que está sendo agredida, ela se sente responsável pelos atos desse companheiro. Então, ela acha que se ela mudar o comportamento dela e fazer as coisas do jeito que ele quer, usar a roupa que ele quer para sair, as coisas vão ficar bem. E não Aham. vão ficar bem, porque geralmente não vão ficar bem. Essa é só a primeira fase. Então ele começa a explodir e aí a vítima toma tudo isso para ela, como se fosse culpa dela. O E depois a ideal gente vai para uma. é só uma interrupção aí, mas o ideal, então, é nessa primeira fase do ciclo, seria a pessoa já Já, entender que ela tá nesse relacionamento abusivo e já tomar ações para evitar que chegue lá na frente, né? isso mesmo. Ela interromper esse ciclo. Essa é a intenção, porque o que vai acontecer? Se ela continuar nisso, porque ela começa a trazer a culpa para ela vai para essa segunda fase, que é a fase da agressão, que realmente chega à agressão física.
Aham. inclusive. E depois da agressão física, vem uma terceira fase, que é a fase que a gente chama de lua de mel ou reconciliação. Então, o agressor vai demonstrar o remorso, né? Vai prometer qualquer coisa para voltar dentro da relação, vai implorar pelo perdão. Então, a mulher começa a acreditar que isso não vai mais acontecer. E aí ela volta para essa relação. Então, como você disse, se ela consegue interromper a relação ou tentar resgatar essa relação logo no começo dessa fase de tensão, é a melhor forma. É o melhor momento para fazer uma intervenção e evitar que isso aconteça, né? Porque ela tenha, não só, preserve não só uma integridade psicológica e mental, mas inclusive física Sim, sim. dela e às vezes, no caso, se tem filhos, né? De todo mundo que está nessa relação. E também para não gerar traumas, né? Que depois pode ter problemas Sim, futuros, né? Legal. sim. A gente falou E, então do e, comer. Diga, pode dizer. e assim, é bacana isso que você falou do trauma, porque assim, muitas mulheres acabam não tendo mais dificuldade de entrar em outras relações ou, ou ficam vivendo esse ciclo de culpa e qualquer relação que ela entre, ela acha que ela é a culpada por estar encontrando um parceiro que é agressivo e ela é culpada pela agressão. Ela É toma isso verdade. para com ela. Aham. E então, passando esse primeiro momento, a pessoa identificou que está numa relação abusiva, que talvez até mesmo o parceiro, aquela pessoa é, que toma aquelas ações erradas, vamos dizer assim, não percebe que está tomando essas ações. Né? Então, durante o relacionamento, já passou aquele início, já entendeu que está numa relação abusiva. Como que essa pessoa deve conversar com o companheiro ou com a companheira e como pedir ajuda para o casal, né? Para o homem ou para a mulher, porque a gente sabe que é bem difícil. Primeiro, é difícil para entender que está numa relação dessa. E depois é Sim. difícil pedir ajuda por diversos fatores, que nem você já falou aí, né? Então, como que quais são as boas práticas ou o que você recomenda para que a pessoa consiga conversar e pedir ajuda? Sim. E às vezes, sabe por que é difícil também pedir ajuda? Porque a pessoa sente vergonha, porque ela foi violentada, ela foi abusada, mesmo que verbalmente, ela tem vergonha de expor isso. Você sabe que na ONG que eu trabalho com vítimas de violência, muitas procuram a primeira ajuda, mas depois não fazem um segundo contato para marcar sessões de terapia porque tem vergonha. E É, aí é muito importante, dentro dessa relação do casal, a comunicação. Por quê? Eu gosto muito de usar CNV, não sei se você conhece a comunicação não violenta, sim, né? Para deixar muito claro assim, quais são os fatos, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, deixar muito claro para o parceiro assim, olha, quando a gente vai sair e você determina que escolha, né, que roupa eu devo usar, eu me sinto mal, porque eu me sinto triste, porque eu tenho uma necessidade de autenticidade, sei quem eu sou, você me conheceu assim. sim. Então, eu gostaria que numa próxima vez que a gente saísse, é, você não delimitasse isso, porque eu deixo de ser quem eu sou Sim, sim. e começar a deixar claro o quanto esses fatos, o quanto esses comportamentos que o parceiro tem, eu estou dando um exemplo simples, que é o da roupa, mas também pode ser usado para outros exemplos, para deixar claro para o parceiro o quanto aquele comportamento afeta você Sim. e de uma forma negativa que você não gostaria que acontecesse mais. Então, isso é bem importante para estabelecer esse processo de comunicação. E é bom dar uma Agora, reforçada, eu acho também, que na comunicação não violenta, a pessoa que vai. As duas pessoas, né, precisam ir para essa conversa com a mente aberta e aceitando o que a pessoa vai falar, se colocando nos pés da outra pessoa, no lugar da outra pessoa, e não só retrucar o que a outra falar, porque aí você entra na comunicação violenta de fato, né? Você muda aí o sim, paradigma da conversa. Então é importante saber que a sim, pessoa tem que ir para essa conversa de mente aberta para poder ouvir, se colocar no lugar e então entender as mudanças que precisam ser feitas, né?
Sim, com certeza. A empatia, que é isso que você falou, né, de se colocar no lugar do outro, é um fator primordial em qualquer relação. E assim, a gente nunca vai conseguir se colocar 100% no Não, lugar do outro, né? A gente teve até pouco tempo uma exposição, acho que foi no Parque do Ibirapuera, né, de vestir os calçados dos outros e você ouvir a história por trás daquele calçado. Mas mesmo assim, a gente nunca vai conseguir entrar 100%. Mas eu gosto da comunicação não violenta justamente por conta disso, porque o jeito que ela é feita, ela não acusa. Então é assim, não é você me fez me sentir mal, você me restringe as minhas roupas e por isso vai acontecer. Você não é acusatória, você está falando sobre você. sim. Olha, o dia que você restringiu, o dia que você me mandou calar a boca na frente dos seus amigos, eu me senti agredida. Eu me senti muito triste, porque eu tenho a necessidade de expressar o que eu penso, o que eu sinto. Sim. Então, eu gostaria que você não fizesse isso mais nenhuma vez, porque eu tenho a minha liberdade de expressão. Então, assim, tira um pouco isso do peso da acusação, porque a acusação gera culpa no outro e a culpa vai gerando essa agressão. Pode vir a gerar essa agressão, seja verbal ou seja física. Aham. Muito bem Certo. colocado. E Ó, assim, e tem casais que chegam num momento também na relação que eles sentem que só os dois sozinhos não conseguem trabalhar isso, né? E às vezes ajudam realmente, procuram, né, uma terapia de casal, uma psicoterapia individual para aprender a trabalhar os sentimentos e como expressar tudo isso que está dentro da gente. E aí conseguem reatar essa relação de uma forma mais saudável. Mas quando não está sendo você acha. saudável, tem que ter que conversar. Sim, com certeza. Você acha que em alguns casos, ou até mesmo na parte do processo aí, né, de conversa e tal, a terapia de casal nem sempre é mais adequada e talvez a psicoterapia individual seria para pessoa, aquela pessoa que gera o relacionamento abusivo, procurar ajuda sozinha, ou talvez é uma combinação das duas coisas? Depende muito, porque tem uma coisa antes de tudo isso que é muito importante. A pessoa só muda se ela quer. Sim, Ninguém com muda o certeza. outro. Né? Isso Sim. é importante a gente aprender em todas as nossas relações. Se a gente entra numa relação com a esperança de que vai mudar o outro, ou que o outro vai mudar, entramos com o mal. Porque o outro é o outro e ele não tem que mudar por você, ele tem que mudar porque ele acredita que ele tem coisas para se desenvolver e quer ser uma pessoa diferente. Então, isso vai determinar muito como é que vai ser essa questão dessa psicoterapia, se vai ser de casal ou vai ser individual. Quando é individual, amplia muito o teu autoconhecimento. Então, você consegue trabalhar suas coisas mais íntimas, digamos. Quando é Aham. de casal, ajuda muito no processo de comunicação. Porque é como se o psicoterapeuta fosse um tradutor dessa relação em alguns momentos e vai trabalhando com o casal como é que eles podem se expressando, vai trabalhando com o casal e isso que você falou de se colocar no lugar do outro, né? Calçar o calçado do outro. Aham. Mas assim, vai muito de quem está disposto a dar esse primeiro passo e como está disposto a dar esse primeiro passo. Eu estou aberto para o autoconhecimento? Vou procurar uma terapia individual. Eu estou aberto para o autoconhecimento, mas eu percebi que não está sendo suficiente. Eu preciso me comunicar melhor com meu companheiro, com a minha companheira, e a gente precisa trabalhar isso junto. Vamos para a terapia de casal. Então, não tem uma receita de bolo, é ir avaliando como é que cada um está nessa relação, quanto está aberto para tudo Tá isso. certo. Tinha uma pergunta aí na live, mas a minha live travou aqui que eu tô acompanhando. Você chegou a ver? Você tá com a pergunta aí aberta? É, a cultura da felicidade Isso, essa é mesmo. essa. A cultura da felicidade obrigatória influencia muito nos casos de não denúncia da violência doméstica? Influencia. E eu percebo que influencia muito mais, olha que interessante, aí é uma percepção minha, tá? Não é um dado estatístico de estudos. Influencia muito mais em casais ou em pessoas de alta renda ou classe média. Por quê? Eu tenho que viver o relacionamento perfeito. Eu fui criado para ter uma ótima carreira, ter um relacionamento perfeito, ter a família que a gente falava antes, a família do comercial Doriana, não sei se é dessa época, Aham, sim, eu você já lembro, eu ouviu lembro. falar disso?
né? Mas aquela família perfeita, tomando café da manhã, todo mundo junto, e todo mundo feliz e contente. E aí os filhos entram na faculdade, fazem as melhores escolas, e todo mundo está feliz. Então influencia muito no sentido que assim, nossa, mas eu vou deixar de. O meu marido foi, né? O meu marido, a minha esposa foi agressivo comigo, mas foi só hoje. Vamos deixar. Ai, mas isso está se repetindo, eu estou perdendo a minha individualidade, eu estou perdendo a minha autonomia. Ah, não, mas o custo de eu entrar num divórcio ou entrar para discutir essa relação, o que, que as pessoas vão pensar? O que, que a minha família vai pensar? Né? Aham. Todo mundo que projeta essa imagem em mim de profissional perfeito, de família perfeita, de mulher, de homem perfeito, bem-sucedido, inclusive no contexto familiar, vai cair por terra. Né? E aí, olha que interessante, né? Agora, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, aumentou o índice de violência doméstica, mas também, eu não sei se você viu, na China aumentaram, né? Quando teve a diminuição da pandemia, aumentou o índice de divórcios, porque as Olha, pessoas, né, mal conviviam com as pessoas que estavam em casa, com os sim. parceiros do relacionamento. Então estava mais fácil, inclusive, às vezes, né, viver longe daquela pessoa. Aí uma pandemia faz eu viver e conviver com ela, aquela pessoa que eu escolhi para o O tempo resto da minha inteiro. vida, ter aquele relacionamento perfeito. Eu estou passando 24 horas do dia com ela. E aí? É, realmente. Aqui no meu condomínio mesmo eu já ouvi algumas discussões em apartamentos aí que o pessoal tá com os É... nervos à flor da pele, de tanto ficar trancado em casa junto o tempo inteiro, é verdade. Faz sentido. Sim, e assim, é lógico, a gente fica à flor da pele porque é uma mudança que a gente não imaginava. Né? Agora, você escolheu conviver com aquela pessoa e ter um relacionamento com ela. Quantas vezes eu já não atendi executivos, né? Como eu sou consultora também e trabalho em empresas, em sessões de coaching, mentor executivos que às vezes trabalhavam até 10 horas da noite para não ter que voltar para casa, ou para ter que voltar para casa num horário que não tivesse convivência familiar mais. É Porque é o difícil. executivo Aham. perfeito, né? É, E aí é sim. difícil olhar para isso. Então, eu acho que influencia muito mesmo. O que, que você acha, Rafael? Eu concordo 100%. Eu acho que isso aí tudo influencia sim. E é o que a gente vem falando, que é uma situação bem complexa, né? São muitos fatores que influenciam, tanto no trabalho, quanto da personalidade da pessoa, do psicológico da pessoa, do emocional, da cultura que ela foi criada e que ela vive também, isso influencia muito. Então, realmente é uma situação difícil. E falando de situação difícil, quando a pessoa se encontra numa situação dessa, né? Se piorar a situação e escalar para as agressões físicas, como que a pessoa pode se proteger das agressões e da violência doméstica, seja ela física, psicológica, sexual ou moral? Tá, uma coisa que é muito importante que a gente sempre fala e trabalha com as nossas, né, pacientes nesse aspecto é ter uma rede de apoio. Então você precisa ter ou às vezes um vizinho, um amigo, um familiar que você se sinta mais confortável de viver, né, de falar sobre o que está acontecendo para acessar essa pessoa quando chegar numa situação principalmente de violência física. Tá? Uma outra questão é a rede de apoio social. Então, tem delegacia da mulher, tem rede especializada de apoio contra a violência contra a mulher, como essa ONG que eu faço parte, que é o Mapa do Acolhimento, o psicólogo. Então, por exemplo, a gente que atende vítima de violência doméstica, a gente tem alguns códigos com a paciente. Quando ela passa aquele código, a gente sabe que ela está sofrendo uma violência e que a gente precisa acionar alguém. Ah, E olha interessante. que bacana, eu não sei se você viu esses dias, inclusive até a Magalu, né? Vi, Ela, Magazine Luiza tem no aplicativo, né? Uma parte que se você está sofrendo violência doméstica, você pode apertar aquele botão. Você finge que está fazendo uma compra, mas na verdade você está fazendo uma denúncia, está pedindo ajuda. sim, sim. No Então, aplicativo de compra mesmo deles, você consegue, né, isso, acionar ali. isso. Então, Le- assim, tem a Trajano, ela trabalha com isso já há bastante tempo, inclusive é uma empresa que dá apoio às vítimas de violência. E aí, assim, se você estiver vivendo realmente uma violência física, que é uma situação bem triste, mas muito comum e acontece, você tem que se proteger. Então, assim, uma das coisas que a gente fala, nunca vai para a cozinha, porque a cozinha tem objeto cortante, e aí o agressor ou a agressora
pode usar contra você. sim. Nunca vai para um cômodo pequeno, por exemplo, banheiro, que você não vai ter rota de fuga. E aí a pessoa pode abrir e te acuar ali dentro. Aham. É, não ir para cômodos onde estão as crianças, porque se você for para um cômodo onde tem a criança, existe uma probabilidade grande da criança também ser agredida. Agredida. Aham. Tá? E É aí, bem assim, difícil, né? e se você conseguir fugir e você tem filhos, né, tem crianças em casa, leva as crianças com você, porque existe uma tendência do agressor usar a criança nessa relação abusiva depois mais para frente. Então, Sim, a ameaça de morte, a criança. Então, é muito triste falar disso, de chegar nesse momento, mas assim, é uma forma que você tem para se proteger e sair disso. E assim, o que é importante você saber é que existe possibilidade de você sair dessa relação. Eu trabalhei também aqui na prefeitura de Santo André, na assistência social, e assim, existem a mulher que realmente precisa sair de casa e não tem condição financeira de ter esse apoio, existem abrigos, existem locais que inclusive o agressor ou a agressora não tem acesso à pessoa. Então, existe uma rede estruturada e preparada para proteger a vida sim, dessa sim. pessoa. E, inclusive, assim, você falou da rede de apoio, né, da família, amigos. É interessante buscar essa rede não só quando a situação chega a um ponto de agressão, mas também falar dos comportamentos desde o início, porque às vezes só de você falar dos comportamentos que para você é estranho, mas não caracteriza uma relação abusiva ainda, a outra pessoa que está ouvindo, ela pode enxergar com outros olhos e te dar aquele toque, falar, olha, você está numa relação abusiva, né? Então é bom Isso. falar até mesmo antes de chegar à agressão em si, né? Com certeza, porque e assim, às vezes, para a pessoa que está sendo agredida, é muito difícil ver, e mais ainda, é difícil admitir porque ela se culpa por ter entrado nisso, Sim, que é a família perfeita, né? Que é a relação perfeita. E assim, como é que eu vou expor agora que eu estou vivendo essa situação e preciso sair disso? é, Então, a conversar com alguém, a outra pessoa pode, né, ajudar, pode ir dando, clareando mais a situação, uma pessoa mais isenta, como um psicoterapeuta, que daí não é alguém que está influenciando, e sim, que tenha a habilidade também para trabalhar isso. aham. Então a gente falou, né, do começo do relacionamento, como que identifica um comportamento que caracteriza uma relação abusiva. A gente falou aí durante o relacionamento de como pedir ajuda, de como é, ter a sua rede de contatos, de apoio, né? E quando a gente está próximo do término de um relacionamento, quando a situação já está assim, já foi a gota d'água, né? Que a gente fala, tá para transbordar o copo já. Vale a pena recorrer para terapia de casal antes do término, ou até mesmo após o término, suponhamos, ou é uma procura de amigos e familiares? Qual que é a melhor recomendação? Tentar tratar isso sozinho ou buscar um profissional para ajudar nesse momento de término aí? Tá? Assim, isso depende muito do tempo da onde a relação chegou, tá? E aí, assim, na minha percepção, se você procura a ajuda dos seus amigos, né, ou para eles darem opinião a gente entra lá naquele fator comunitário. E aí, por exemplo, né, se eu procuro ajuda na minha religião é contra a separação, ela vai tendenciar você continuar no relacionamento. Sim, verdade. Você entendeu? Então a Sim, gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando chega na agressão, seja verbal, né? E agressão verbal, gente, eu estou falando assim de coisas que às vezes a gente não percebe que é agressão verbal. É a piada no bar de tipo, cala a boca, mulher, sabe? E que às vezes sim. a gente acha que é piada e não é. Então, quando começa esse tipo de agressão, controle, chegou na agressão física, é um pouco, depende muito do casal, mas é muito mais difícil reatar uma relação de confiança. Então, eu acho que o processo terapêutico para essa pessoa que quer ajuda vai ajudar a fortalecer a autoestima, vai trabalhar recursos para aceitação do que está acontecendo e de enfrentar essa dificuldade. Seja, eu estou escolhendo ficar nessa relação
tentar mudar essa relação ou conviver com ela do jeito que está, ou eu vou encarar, mudar isso, sair dessa relação com as consequências disso também. Então, eu acho Aham. que um especialista, uma pessoa que está de fora, pode trazer outras percepções que, de repente, esse meio comunitário pode influenciar de uma forma negativa ou positiva, dependendo de onde ela tá, de onde você está. Sim, sim. E já que você falou de autoestima, como manter o controle emocional depois do término, tanto para a mulher quanto para o homem, como que controla isso? Tá. Eu gosto de usar assim, mais gerenciamento emocional do que controle emocional, né? Ah, sim, Porque todo controle gera descontrole, a gente sempre verdade. diz, né? Então, assim, respira, mantenha calma, pensa qual é a melhor alternativa de proteção, qual é a fuga nesse momento, qual é, né? O que eu preciso fazer agora? Se eu estou vivendo uma situação de violência, eu tenho que parar e tenho que me proteger. Tenho que proteger quem está comigo, que são meus filhos. Se eu já estou num outro momento que eu tenho uma dependência financeira, por exemplo, né? A gente fala de violência patrimonial ou financeira. Às vezes eu não tenho como sair desse relacionamento porque eu nunca trabalhei e a provisão sempre veio desse meu parceiro ou dessa minha parceira. Aham. Qual é o próximo passo? Onde que eu posso recorrer? Então tem que manter a calma e principalmente trabalhar muito a autoestima no aspecto assim, a culpa não é sua. A culpa de sofrer a violência não é sua, não é da vítima. Não tem culpado, mas Uhum. tem a pessoa que é o agressor que precisa ter as consequências dessa agressão. Sim. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu acredito que sim. Eu vou deixar para o pessoal que está assistindo, se vocês não entenderam a resposta ou querem mais explicações, mande para a gente as perguntas aí com relação ao controle emocional, ao momento do término de uma relação, tá? E aí já vou para as perguntas do chat, que tem uma aqui. Quando você falou de rede de apoio, perguntaram se é de Santo André é o Vem Maria. E já vou ligar uma outra pergunta nessa, que é quem não é de Santo André, onde pode buscar informações sobre esses grupos de abrigos, sobre esses abrigos? Sim, o que vai. Aqui em Santo André tem o Vem Maria e tem um que eu não vou lembrar o nome, que é para o atendimento justamente dos homens que sofrem violência doméstica. Que a gente acha que não acontece, mas acontece também, como você também já falou. Então, Aham, assim, é procurar a rede local. Se você faz a denúncia na delegacia, e geralmente tem uma delegacia da mulher, eles já vão te orientar. Se não, a assistência social. E aí, dentro da assistência social, eles já vão ver qual é essa rede de contato e para onde eles podem te direcionar. Tem alguns lugares aqui no Brasil que a gente tem um telefone que chama 180, que faz o atendimento específico para mulheres. aham. Mas não é em todos os lugares do Brasil que tem, aí você consegue mais informações. Mas assim, a assistência social, a delegacia da mulher vai conseguir te passar as maiores orientações. Porque assim, quando que você vai para um abrigo? É quando você está correndo, você e seus filhos, né? Às vezes até os seus familiares são ameaçados e estão correndo risco de vida. E aí, como eu já atendi situações, pessoas nessa situação, quando eu trabalhei na prefeitura de Santo André, o que acontece? É uma situação que ninguém sabe onde aquela mulher está. Ninguém, inclusive os familiares. Aham. Então, tem toda uma rede municipal que é envolvida nisso. Então, Sim, sempre procurar ou a delegacia da mulher ou a assistência social que eles conseguem fazer, avaliar, porque a gente fala que a gente faz uma avaliação de risco, e sim. principalmente quando está correndo em risco a vida, aí eles vão falar, vão recomendar se abrigo ou não, o que precisa acontecer. Tá. E quando não tem mais jeito, como que a mulher pode criar forças para pedir ajuda? Primeira coisa é não sentir culpa, nem vergonha. A culpa da violência, eu que escolhi esse relacionamento, eu que escolhi casar com essa pessoa, não, ok, mas agora não é o momento de sentir culpa. Não tenha vergonha, não tenha vergonha de falar que isso está acontecendo. Tenha autocompaixão por você, tenha bondade com você mesma. Às vezes a gente comete erros na nossa vida, às vezes acontecem coisas que a gente não imagina que ia acontecer. Às vezes a gente não percebeu os sinais lá no começo. A gente não percebeu o controle lá no começo. E aí a gente viveu tudo aquilo sem perceber.
E aí eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, que eu até separei aqui para falar para vocês, de uma autora, uma escritora que chama Maya Angelou. Ela escreveu livros muito bonitos, ela viveu situações de violência, e ela diz assim, que toda vez que uma mulher se defende, sem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. Então, sair, ter essa coragem, dar esse primeiro passo para sair dessa relação é algo que pode incentivar outras pessoas que estão do teu lado vivendo isso e que nunca tiveram coragem de falar. É isso aí. E, como a gente disse, vai demorar um pouco para a gente criar esse movimento de solucionar o problema. De criar o movimento não porque ele já existe, né? Mas de solucionar de fato, porque é uma questão cultural. Inclusive, um dos comentários aqui da live que diz assim: algumas culturas e religiões costumam colocar a mulher em papel inferior ao do homem em um relacionamento. Foi aquilo que você falou, de algumas religiões que são Sim. contra a separação. Mas indo um pouquinho mais além disso, eu acho que além da religião é a própria cultura machista que a gente tem há muitos e muitos anos, que hoje está um pouco mais branda, melhorou um pouco, mas ainda existe. E é algo que vai ser resolvido com as próximas gerações e a educação dessas próximas gerações, né? Sim, assim, eu digo mais, Rafael, assim, começando pela gente, né? Eu, você, todo mundo que vê uma situação dessa acontecendo, né? Que nem a gente sempre ouve, em briga de mulher, de homem e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher, sim. Você Sim, está com ouvindo seu certeza. vizinho ser agredido, sua vizinha ser agredida, uma criança sendo abusada ou sendo agredida, tem que falar, tem que denunciar. A gente vai trabalhar essa questão cultural através das crianças, as mudanças, mas a gente precisa ser o exemplo. A gente precisa não aceitar a piada no bar de que, cala a boca, mulher só fala besteira. É, Então, são coisas simples e sutis que vão acontecendo no dia a dia e que a gente não vai percebendo e a gente banaliza ou deixa barato, porque não vou arrumar briga. E a questão não é arrumar briga, a questão é falar: olha, quando você fala que mulher tem que calar a boca mesmo, eu me sinto ofendido, porque sim. você não está respeitando a minha necessidade de expressão. E as mulheres e os homens têm o mesmo direito de se comunicar e se expressar. Sim, é Então, a isso aí. gente pode ir trabalhando isso todos os dias, como você está fazendo agora com a tua empresa e abrindo esse espaço para discussão, né? Dessa Exatamente. discussão. Se cada um fizer a sua parte, né, aos poucos a gente vai mudando as pessoas à nossa volta e uma hora a sociedade inteira muda de pensamento, né? E antes da gente ir para as perguntas da live, para encerrar aqui, já que você falou da empresa e tal, vou falar um pouquinho também do nosso aplicativo e como que a gente pode ajudar as mulheres nesse momento, né? Então vocês estão vendo aí agora a tela do app. Então, o nosso objetivo é mapear as áreas de risco, as áreas perigosas, com base em diversas informações e também a gente mapeia com categorias de ocorrências, né? Então aqui na tela tem roubo de celular, mas poderia ter uma agressão, uma violência contra a mulher, um feminicídio, por aí em diante, e vocês podem contribuir com isso. Então, o nosso intuito, além de mapear, é fornecer dados para as autoridades para que elas atuem na região. Então, quanto mais dados você for registrar aqui, a gente consegue passar para as autoridades tomarem ações em cima disso. E aqui no app, se vocês forem em registrar ocorrência, vocês podem registrar ocorrências de diversos tipos diferentes. Então você vai dizer o local aonde aconteceu, o endereço da sua casa, o endereço de um amigo próximo, de um vizinho que seja, vai dar um título para o seu ocorrido, a sua escolha. O sistema já vai pegar a data e hora que você está fazendo essa ocorrência e você vai dizer aqui que tipo de ocorrência que é. Se é uma agressão, se é uma violência contra a mulher, se é um roubo, um furto, uma lesão, o que seja, tá? E aí você vai descrever ou não aqui o ocorrido, dá o número do BO se você já fez o BO, o nome do hospital se foi um caso que precisou ir para o hospital, e em casos de furtos e roubos, indicar aqui os objetos roubados, né? E você mandando isso para a gente vai fazer uma avaliação disso
e vai fazer a aprovação da denúncia. Isso vai aparecer no mapa já em seguida. E aí, dependendo de cada caso, a gente vai acionar aí os órgãos competentes para ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? É mais ou menos assim que funciona e assim que a gente busca ajudar vocês com a segurança todos os dias, tá bom? Além disso, a gente já falou de algumas formas de denúncia na outra live, então telefones, sites e outras formas online, eu convido vocês a visitarem esse vídeo que está no nosso canal. E aí eu vou pedir para a Sabrina também falar um pouquinho do trabalho que você faz, ô Sabrina, de psicologia, para ajudar as pessoas que estão nessa situação de relação abusiva. Uhum. Eu sou psicóloga clínica, né? Então, além da consultoria, que é a Green Desenvolvimento Integral, que a gente faz um trabalho mais para empresas, desenvolvimento de competências, de lideranças e colaboradores, a gente também faz palestras sobre violência, sobre suicídio, sobre saúde mental dentro das empresas. Mas eu, como psicóloga clínica, também faço atendimento psicoterapêutico, tanto para o autoconhecimento quanto às vítimas de violência doméstica. E também faço parte de uma ONG, junto com outras psicólogas e advogadas, que atende exclusivamente mulheres que sofrem violência doméstica e que não têm condições de pagar um advogado ou pagar um processo terapêutico para conseguir sair desse relacionamento abusivo. Chama Mapa do Acolhimento. Ok. Então, vocês que estão assistindo a nossa live, se conhecem pessoas que precisam dessas informações de ajuda, compartilhem a live, o vídeo que a gente vai postar amanhã com a live inteira. Compartilhem aqui o Infomap, os contatos da Sabrina também, né? Vão ajudar uns aos outros aí. E agora, vamos então para as perguntas que mandaram aqui na live para a gente fechar nosso conteúdo de hoje. A primeira delas é assim: o agressor muitas vezes é sedutor e acaba sendo acima de qualquer suspeita, né, entre aspas. Então, quando a mulher conta para alguém próximo, muitas vezes não levam ela a sério. Isso procede? O que você acha disso, Sabrina? Sim, isso procede. E tem muito a ver com o que o André falou, né? Também perguntou assim, sobre a cultura da agressão, da perfeição. Porque é o que acontece, né? Quando é o encontro familiar, ou no barzinho, com os amigos, aquela pessoa é um gentleman, né? Como a gente fala, uma lady, né? Aquela pessoa que se comporta bem, é bacana com todo mundo, é solícito. Só que assim, pensa que aquela pessoa está segurando tudo que não está legal, todos os conflitos, todas as necessidades que não estão sendo atendidas dentro dela. E aí o que acaba acontecendo? Quando chega em casa, que é o espaço que aquela pessoa talvez, até um espaço psicológico, que a pessoa se sinta mais confortável para ser quem ela é, aí ela vai para agressão, e principalmente Sim. física, com os filhos e com o companheiro ou com a companheira. Isso é muito verdade. E aí o que acontece, né? Por mais que os amigos, os familiares podem ser uma rede de apoio, de novo, eles podem ser aqueles que não vão te ajudar nesse processo. Porque Sim. vão falar, imagina, fulano de tal, não imagino ele fazendo isso, te batendo. Ah, Aham. não imagino a pessoa tal te agredindo ou batendo no seu filho, ou abusando, né? Sim. É Então, difícil. E aí, às vezes engana. sim. E aí, já pegando um gancho nessa pergunta, tem uma outra aqui que é o seguinte. Então, vamos supor que a rede de apoio não vê dessa forma, né? Percebe que o relacionamento é abusivo. Então, quando a gente vê uma pessoa numa situação de violência, mas ainda não está consciente de que ela se encontra nessa situação, como que a gente deve abordar o tema, como falar com a pessoa? Porque às vezes você falar diretamente pode parecer um pouco violenta essa comunicação, né? Como ser sutil ao abordar esse assunto com a pessoa. Eu acho que assim, fazer perguntas é sempre uma boa alternativa, né? Então, chegar para a pessoa e falar assim, como é que você se sente? Né? Eu vi que naquele dia o fulano de tal disse que você estava ridícula, ou que você não podia usar aquela saia porque era muito curta, né? Como é que você se sente? Ah, não, tá tudo bem para mim. Assim, mas você consegue usar as roupas que você quer no dia a dia? Como é que funciona isso? Né? Ou você, assim, viu uma marca, né? Porque eu já convivi, inclusive, né, com várias mulheres que são agredidas, está aquele calor, a pessoa está de caixa réu
e blusa até os punhos, porque está com agressão nos braços, né? Ah, sim. E acaba usando para esconder. Então, acho que Olha, é eu uma nunca pessoa parei pra assim, pensar nisso. Tipo, de ver a pessoa com uma roupa que não é adequada para aquele calor e pensar, será que talvez ela tá escondendo algum tipo de agressão? Você falando isso agora, eu comecei a pensar que talvez quando a gente vê isso, pode ser que é por esse motivo, né? Eu nunca parei pra pensar por esse lado, pode verdade. ser. Assim, a gente sempre tem que tomar um cuidado, pode ser frio também, né? Sim, claro. Mas, por exemplo, tá no Mas, verão, um calor e a pessoa tá com é, essa blusa, talvez não seja frio, né? não. Interessante. E assim, e eu tô falando porque eu já vivi essa situação com pessoas que trabalhavam comigo e que aí às vezes a blusa subia um pouco, você via a marca de um dedo, né, um roxo. E aí, e hoje eu fico muito feliz porque essas duas pessoas que eu convivi, que são profissionais que eu admiro muito e me ajudaram muito na minha carreira, elas conseguiram sair dessa relação, dessas Ótimo, relações ótimo. abusivas, né? Mas assim, perguntar, olha, o roxo no braço, o que que foi? O que está acontecendo? Você não quer conversar comigo? Conversa com uma outra pessoa. Sim, Olha, você, eu vejo que assim, você não pode pedir qualquer coisa que você quer no restaurante. Você se sente bem com isso? Uma pessoa sempre pedindo ou determinando o que você quer comer? sim. Assim, vai perguntando, vai abordando, vai mandando informação, né? Vai Aham. compartilhando histórias, né? Fala um pouco às vezes de você. Falar de você também às vezes é importante, né? Se você viveu alguma coisa que ou você conhece alguém que viveu Pra, aquilo e pra, que não. pra fazer com que a pessoa comece a se abrir, né? Isso, se Tá. abrir e perceber que aquilo tá acontecendo com ela. Sim. E falando disso também, teve uma pergunta aí, não sei se foi uma pergunta, se foi um comentário, mas como que as escolas podem ajudar nessa questão, né, da violência? Foi meio que o que a gente falou desde o começo, que é a educação que vai mudar tudo isso, porque é algo cultural, né? Você até deu alguns exemplos da escola, acho que do seu sobrinho, né, que tem aí a questão de Isso. alguns estudos, de algumas aulas comportamentais, né, e sociais, né? Isso. A escola do Leonardo, ele até acho que comentou, eles têm aulas de habilidades socioemocionais e de mindfulness, né, que da atenção Legal. plena, que ajuda você a identificar o que está acontecendo no momento. Então, as escolas podem trabalhar primeiro com culturas de igualdade de gênero e começar a discutir isso dentro das escolas. Isso já vai Sim, quebrando essas barreiras. Elas podem ter canais de apoio para as crianças, porque também discutir abuso sexual e agressão, com e certeza. começar a trabalhar essa expressão, né, e chamar os pais, palestra com os pais. Então, assim, desde esse ambiente escolar, você pode começar a trabalhar essa mudança, a incentivar a criança a falar quando as coisas, né, quando está muito quietinho, e o que está acontecendo, quais são os sentimentos que estão envolvidos, sempre trazendo, sempre estimular que aquele sentimento saia, que aquela necessidade seja verbalizada, que aquilo não precisa ficar só para você. E não estou dizendo que você tem que falar da tua vida para todo mundo e que você não tem que ter intimidade preservada, mas que tudo bem, o que está acontecendo com você, que você pode pedir ajuda. Sim, é isso aí. Sabrina, tinha uma outra pergunta também aqui na live, mas a minha acabou fechando. Vê se você consegue pegar aí. Eu acho que era da Telma, um pouco abaixo dessa da educação. A escola. Quando vemos uma pessoa em situação de violência, mas ainda não está consciente. E como Não, abordar o tema? Eu acho que é o que a duas gente falou, depois. né? Desce um pouquinho. Depois, a Thelma falou da Maya Angelou, que é diva. É isso Tem um aí, então, livro acho que dela. é. é, E aí o André colocou aqui que a solução está na mudança dos homens, não das mulheres. E ao ver o cenário político hoje do Brasil e Estados Unidos, é o exemplo, o movimento no sentido contrário. Agora, aqui tem uma coisa que também acho que é bem interessante, que às vezes a gente fala do sagrado feminino, mas o quanto é importante a gente cuidar também do sagrado masculino, né? A gente, dentro da psicologia, Jung fala de duas energias muito importantes, que é o ânimos e a ânima, né? O ânimos mais aquela energia masculina e a ânima aquela energia feminina. E todos nós temos os dois dentro da gente. Sim, Então vão ter momentos que a gente precisa ser mais empoderado, precisa
sair para ação, e vai ter aqueles momentos que a gente tem da reflexão, da gestação e da criação. Essas Mas duas coisas a gente pode aprender a equilibrar dentro da gente. mas eu concordo com esse comentário aí falando que o problema é o homem, porque a gente ajudando mais a mulher, a gente está tentando resolver o sintoma e não a doença. Você concorda? Tem que ir pelo outro lado, né? A gente tem que tratar quem mais provavelmente gera a agressão e a violência, que estatisticamente falando é o homem. São os homens. Sim, Então, os movimentos e as ONGs e tudo mais precisaria focar na onde inicia o problema, né? E não somente no tratamento da vítima. Eu acho que tem esse viés também. sim. A vítima ela precisa ter autoestima e precisa ter a coragem de ser quem ela é e sem problemas e se colocar no mundo. Agora, o agressor precisa aprender que as necessidades dele podem ser atendidas de várias formas, os sentimentos podem ser expressados de várias formas, não sendo através da agressão e do controle. Sim, sim, com Então, certeza. tem essas duas coisas, e talvez agora seja o momento de trabalhar isso mesmo do masculino e o homem não precisa virar feminino, mas ele precisa Sim, saber expressar algumas coisas através dessa energia ânima dentro dele que todos temos, né? Ânimos e ânima, yin e yang, né? O é masculino e isso o aí. feminino. Tudo é uma questão de equilíbrio, na minha percepção. Eu concordo. Sabrina, obrigado pelo conteúdo que você trouxe pra gente hoje. E quem tá acompanhando até agora, fiquem cientes que a gente vai fazer mais uma live com a Sabrina na semana que vem, falando de saúde mental em meio ao isolamento. Então, eu convido todos a participarem com a gente. Sabrina, obrigado. Eu que te agradeço aí pela oportunidade, aí pela participação e os comentários aí